Tinham viajado para o Rio de Janeiro para acompanhar o show do Ahá no Rock in Rio, e elas eram tão fanáticas que elas compraram, acho que o show era no domingo, se eu não me engano, elas compraram o ingresso para ir um dia antes, para planejar toda a logística que elas teriam, né, como elas se comportariam durante o show da banda que elas queriam ver. Então elas compraram ingresso para 2 dias, para assistir o show da banda. E daí na reportagem elas levaram uma mala de coisas, cheio de pôster, discos do Ahá e tudo mais. Mas o que me chamou mais a atenção foi a outra reportagem que eu vi. A outra reportagem era num famoso e ótimo programa chamado Caldeirão do Hulk, né? E o Luciano Huck, ele pegou e montou todo um cenário para levar uma mulher que era fanática para conhecer os seus ídolos. Então ele levou essa mulher para o hotel sem ela saber de nada, fez toda uma cena e daí molhou ela lá com um copo d'água e tal, e falou assim: ó, desculpa, né, vai ali e se troca no quartinho ali. A hora que a mulher abriu o quarto, quem estava lá? O Ahá. E daí o que acontece? Essa mulher não fez absolutamente nada. Ela passou a vida inteira esperando por aquele momento, e na hora que ela teve a oportunidade de estar frente a frente com o seu ídolo da vida, ela simplesmente não teve reação, não sabia como se comportar. Isso, irmãos, me fez refletir quando eu assisti isso lá atrás, que isso é muito parecido com a relação que algumas pessoas têm com Deus. As pessoas querem estar próximas de Deus, as pessoas querem os benefícios que Deus tem para oferecer, as pessoas querem de alguma forma se aproximar, só que o que acontece é que, uma vez que elas descobrem que Deus está aqui à disposição, elas não sabem como se comportar quando estão com acesso disponível a esse Deus. Ou então, irmãos, e talvez esse seja até o caso da grande maioria aqui, Deus, a gente está já tão acostumado com a presença dele, que estar na presença dele não faz mais nenhuma diferença para a gente, né? Hoje tem um monte de moleque que queria ser parça do Neymar, né? Mas o cara que é parça do Neymar não está mais nem aí pro Neymar, ele já está acostumado a conviver lá com ele, não está ligando mais para quem ele é. E eu acho que muitas vezes é assim que a gente age com Deus. Ele está acessível, mas a gente já sabe que ele está acessível, que a gente não está mais nem aí. A gente já não trata como se fosse algo extraordinário, não, mas algo maravilhoso, estar frente a frente com Deus. E daí o autor aos Hebreus, nessa passagem, ele começa a falar um pouquinho do que a gente pode fazer, uma vez que nós temos acesso a Deus. Nós não podemos desprezar esse acesso que nós temos a Deus. E uma vez que nós temos esse acesso, nós precisamos saber o que fazer diante dele. Então eu quero mostrar algumas lições para você a partir desse texto, tá? A primeira delas é reafirmar o fato de que nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao nosso Deus. Mas o que é isso? O que é ter livre acesso? O autor aos Hebreus, ele vai nos dizer que agora nós temos intrepidez, ou seja, uma plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Se você conhece um pouquinho do Antigo Testamento, você lembra o que é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado do tabernáculo e também do templo. Era no Santo dos Santos que ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo.
no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, que podia entrar lá uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo. Então o Santo dos Santos era um lugar reservado, um lugar separado, um lugar que estava no santo lugar, mas era separado por um véu espesso. E agora, o que o autor dos Hebreus está falando é que nós podemos entrar nesse lugar. Esse lugar onde era a representação da presença de Deus no meio do seu povo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Agora, porque um caminho foi aberto através do sangue de Jesus, nós podemos fazer isso. E podemos fazer isso sem medo. Nós podemos fazer isso confiando que nós vamos ter acesso a Deus, porque foi aberto o caminho pelo sangue de Jesus. Deus, Ele não está distante de nós. Deus não é alguém inacessível. Ele está à nossa disposição e nós podemos nos achegar a Ele. Mas o autor aos Hebreus não para por aí. Ele fala ainda que nós temos um grande sacerdote. Quem é esse sacerdote? Jesus Cristo. O sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. A função do sacerdote era oferecer os sacrifícios, era orar em favor do povo. Essa forma de sacerdócio foi praticada no tabernáculo, foi praticada no templo. E agora, o que o autor da Bíblia está falando? A gente tem um grande sumo sacerdote. A gente tem alguém que faz a nossa mediação. E esse alguém é Jesus Cristo. Então, o que o autor aos Hebreus aqui, ele está explicando, na verdade, desde o início do capítulo 10, é que Jesus Cristo nos colocou com acesso direto a Deus. E que, além de Jesus Cristo, hoje não há mais nenhum outro mediador entre nós e Deus, que não seja o próprio Jesus. Eu estou falando tudo isso porque a gente tem que perceber isso. Deus não é um Deus inacessível. O nosso Deus não é alguém que não está à nossa disposição, para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar com Ele, para que a gente possa aproveitar os benefícios de estar na sua presença. E a gente só tem esse acesso porque Ele foi conquistado por Jesus, porque nós temos um grande sumo sacerdote e não há mais nenhum outro mediador que não seja Jesus Cristo. O nosso acesso está livre. Nós estamos frente a frente com Deus. E daí a minha pergunta para você é: tá, mas e agora? O que a gente faz? Porque tem um monte de gente querendo, e a gente não fala, mas está aberto o caminho. E aí, o que a gente faz diante de Deus? E daí, a partir daqui, o autor dos Hebreus vai nos dar uma lista de coisas para a gente fazer, uma vez que esse acesso está livre, uma vez que nós temos acesso a Deus. E daí, no versículo 22, ele fala assim: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Então, uma das coisas que a gente que tem acesso ao Senhor devemos fazer é nos aproximar dele. Muitas vezes, essa cena que eu narrei aqui, com a banda, é que me marcou porque eu assisti isso, Mas isso tem um monte de... Você assiste qualquer programa de TV, direto tem coisas parecidas. E a reação sempre é muito parecida. A pessoa se assusta que ela não tem nem coragem de chegar perto. E o que o autor está falando aqui para a gente é: uma vez que nós temos acesso, que o caminho está livre, vamos entrar. E uma vez lá dentro, diante do Senhor, nos aproximemos dele. Nos aproximemos, mas essa aproximação não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa ser com um coração sincero.
Ela precisa ser com convicção, com plena certeza daquilo que nós cremos. Precisa ser com o coração purificado, com o corpo lavado, com pureza. É isso que ele está nos dizendo aqui. Então, ele vai falar que essa aproximação precisa partir de um coração sincero, um coração sem fingimento. A gente não pode demonstrar uma devoção a Deus que não é de verdade. Não porque Deus está disponível, que a gente vai se aproximar dele, mas fazer isso de uma maneira falsa, de uma maneira fingida. Não é assim que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Ele quer que a gente faça isso com segurança, com sinceridade, com verdade. Por isso, a gente precisa prestar uma adoração sincera. A nossa aproximação tem que ser com plena certeza de fé. E isso porque nós não temos mais dúvidas. Não há dúvidas em nós. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Jesus nos deu livre acesso a Ele. Não precisamos mais ficar com receio de que Ele não nos ouvirá, de que Ele não nos dará atenção. Porque nós sabemos que temos um mediador que nos dá acesso ao Pai. E que uma vez que a gente quer se aproximar, nós poderíamos fazer isso, sem duvidar. Porque o caminho está aberto. Nós precisamos ter um coração purificado de má consciência. Ou seja, a gente precisa estar com consciência tranquila. E não é uma questão de um ritual apenas, que muitas vezes a gente vem para a igreja, né, e a gente faz o nosso momento de contrição como se aquilo ali fosse um momento mágico que nos permite entrar na presença de Deus, e depois vivemos uma vida totalmente desregrada, despreocupada. Não, essa ideia do coração purificado aqui é uma ideia de que nós devemos ter uma condição moral, onde a gente está tranquilo com isso, onde apesar da gente pecar, apesar da gente cair muitas vezes, a gente não ama isso, a gente não gosta disso, a gente está lutando contra isso. E depois ele fala, lavado o corpo com água pura. E aqui é essa ideia de uma atitude interna no nosso coração e também as nossas atitudes externas, ou seja, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Então perceba, existia todo um preparo do sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. Ele se preparava, se purificava para estar lá no Santo dos Santos. Agora, o acesso está disponível o tempo todo. O que a gente precisa fazer? Estar preparado para isso. A gente não pode ficar distante. Se o acesso está disponível, nos aproximemos. Mas façamos isso da maneira correta, sem duvidar, com verdade, com sinceridade, com o coração disposto a fazer aquilo que Deus quer, que luta contra o pecado, que vive uma vida em busca de santidade. E depois, no versículo 23, ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, o acesso está livre, nós devemos nos aproximar, mas também nós devemos ter consistência nessa nova vida, nessa vida onde o caminho ao Senhor está livre. A gente tem vivido em um mundo onde cada vez mais os valores estão em uma contínua mudança. As coisas mudam cada vez mais rápido.
Os padrões que são impostos a nós, como pessoas que compõem uma sociedade, mudam rapidamente. Só que a gente é cristão. A gente crê num Deus que não muda. Os nossos valores, os nossos princípios não mudam. Então, a gente não pode ser alguém que é levado por essas mudanças todas. A gente não pode ser alguém que se adequa a toda e qualquer mudança que é imposta. Porque os nossos padrões são firmes, são consistentes. E daí o autor dos Hebreus está falando, guarda firme. Só que ele está falando não para a gente guardar firme os nossos valores. Ele não está falando para a gente guardar firme os mandamentos. Ele não está falando para a gente guardar firme a nossa fé. O autor aqui, ele fala sobre guardar algo que para mim é muito mais amplo do que isso. Tem um alcance muito mais amplo, que ele fala para a gente guardar firme a nossa esperança. E por que eu acho que isso é muito mais abrangente? Porque esperança não tem a ver só com o que a gente está vivendo agora. Não tem a ver com a nossa vida passada. Esperança tem a ver com aquilo que a gente ainda guarda. Tem a ver com coisas que ainda vão vir. E a carta aos Hebreus é uma carta que olha para o futuro. A carta aos Hebreus está querendo mostrar constantemente para a gente que as glórias que a gente espera, ou seja, as glórias do porvir, são imensamente superiores às glórias do nosso tempo. Está falando, aquilo que vocês aguardam é muito melhor do que o que vocês estão vivendo agora. E ele está falando, guarda firme essa esperança. Só que ele sabe muito bem que a nossa tendência é sempre relaxar com relação ao futuro. A gente relaxa em relação àquilo que está distante, aquilo que não está palpável para nós. E daí ele fala assim, mas faça isso sem vacilar. Não faça isso uma hora você está esperando, guardando firme, e outra hora você cansa porque não tem nada acontecendo, e daí você muda. Tem que ser sem vacilar. Essa ideia aqui, né, de vacilo é uma ideia de um objeto que não se inclina, né? Um objeto que não fica inclinando nem para um lado ou nem para o outro, ou seja, alguém que está firme naquilo que crê, firme naquilo que espera, que é consistente. E daí Deus está falando, na nossa experiência com Deus, nós que temos acesso a Ele, nós que estamos querendo nos aproximar, nós não podemos ficar vacilando. A gente precisa ter consistência. A gente não pode ficar pulando, né, de galho em galho, ou uma hora crer, outra hora não crer. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Não é por nossa causa, é por causa de quem nos prometeu. Quem prometeu é fiel. Então a gente não pode ficar vacilando. Porque se a gente crê e Ele é fiel, a gente tem essa certeza. E daí vem aqui a última parte dessa passagem que nós acabamos de ler, que é o tema, inclusive, da UMP, né, os versículos 24 e 25.
E daí vem a quarta questão que eu quero destacar aqui para você. Uma vez que nós temos acesso, isso é um fato, que nós devemos nos aproximar, que nós devemos ter consistência, sem vacilar naquilo que nós aguardamos, naquilo que nós esperamos, nós também precisamos lembrar de uma coisa, das nossas obrigações sociais. E é interessante isso, né? Porque a gente está falando de um acesso a Deus. A gente está falando de obrigações ou de posturas que a gente tem diante de Deus. E daí o autor aos Hebreus entra com questões que têm a ver com o outro que é igual a nós. Porque muitas vezes a gente entra nessa bolha, né, de nós e Deus e esquecemos de todo o resto. Quantos não são aqueles que estão saindo das igrejas e estão se justificando que o que importa é a minha fé, o que importa é a minha relação com Deus e pronto. Esquecendo que Deus nos colocou em um mundo que tem pessoas iguais a nós. Ele nos deu responsabilidades nessa convivência entre pessoas que são iguais a nós. Ele nos deu obrigações sociais. Então não é porque o acesso está livre e a gente pode nos achegar que a gente vai esquecer de viver em comunidade, que a gente vai esquecer do outro, porque não é essa a vontade de Deus. E o alvo proposto aqui é justamente que nós nos estimulemos ao amor e às boas obras. E quando a gente fala disso, né, a gente está falando de algo mais do que um esforço individual. Ou seja, é necessário mais do que isso para que a gente promova o amor e as boas obras. A gente vê a Bíblia nos dando uma responsabilidade de nós estarmos sempre atentos à necessidade do outro. E uma vez que ela nos está sempre nos mostrando isso, né, é indispensável que a gente haja de maneira conjunta. É muito interessante que a palavra aí que está traduzida para nós, né, na revista atualizada como estimular é a palavra incitar, é a palavra incitação. E uma vez que essa palavra incitação aparece aí, parece que isso nos sugere que amar uns aos outros é algo que não acontece automaticamente. Não é algo que, agora eu sou cristão, agora eu creio em Deus, eu aceitei a Jesus como meu Salvador e agora eu amo a todo mundo. Se algo precisa ser incitado, é porque isso não é o nosso comum. Se é algo que a gente precisa provocar, não é algo que é natural a nós. Então, eu estou dizendo isso para que a gente perceba a necessidade de trabalhar o amor, de provocar o amor. Porque muitas vezes a gente cria situações onde a gente provoca boas obras. Então, o MP, o que a gente vai fazer esse ano? Vamos fazer uma ação de evangelismo, vamos distribuir sopão no frio, vamos arrecadar cobertores, agasalhos e tudo mais. Só que muitas vezes a gente faz isso não porque a gente ama as pessoas, é porque a gente sabe que a gente tem que fazer boas obras. Mas muitas vezes a gente não se estimula para amar uns aos outros. A gente se estimula para fazer o bem, às vezes, uns aos outros, mas não para amar. E quando a gente vê aqui, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos, ele fala, estimularmos aqui ao amor e às boas obras. Então, Então perceba que são resultados práticos daquele que tem acesso
a Deus. Aqueles que estão com livre acesso a Deus, eles têm esse resultado prático, mas não é algo automático. É algo que precisa ser provocado, que precisa ser estimulado, que precisa ser incitado no nosso meio. E daí muitas vezes, a gente faz o bem, a gente vai lá e entrega 100 marmitas, mas não consegue amar quem está aqui do nosso lado. A gente não consegue falar um obrigado às vezes para alguém que está com a gente todo dia. A gente não consegue orar por alguém que a gente sabe que está ali. Hoje, ainda que essa ideia de boas obras, de assistencialismo tem ganhado uma grande repercussão, e não só no meio cristão, mas em tudo. Parece que é bonito fazer isso, e às vezes a gente quer fazer, mas a gente não ama. A gente se incita nisso, mas a gente não ama uns aos outros. E daí outra questão que ele vai falar aí no versículo 25, que é uma outra exigência de um tipo social, e que está diretamente relacionada à anterior, é a necessidade que a gente tem de ter uma comunhão coletiva. Versículo 25 fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nenhuma provocação ao amor é possível, a não ser que a gente tenha oportunidades apropriadas para despertar isso em nós. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir amar o seu irmão lá na sua casa. Você não vai conseguir incitar o amor e as boas obras lá assistindo a sua Netflix, sem ter vivência com pessoas que creem no mesmo que você, com pessoas que estavam buscando o acesso a Deus, assim como você estava. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. O que parece aqui, ao ler esse texto, é que havia algumas pessoas aqui que estavam negligenciando o encontro com os irmãos que professavam a mesma fé que eles. E isso é uma fraqueza. Alguns, às vezes, quando a pessoa está chateada com a igreja, quando ela acha que ela não precisa da igreja, elas enchem o peito para falar que ela está bem com Deus, que ela não precisa da igreja, como se ela fosse superior aos outros que precisam da igreja. Mas na verdade isso é uma fraqueza. É possível aqui que os leitores da carta aos Hebreus, os primeiros leitores, eles estavam vivendo separado do grupo principal, do grupo maior. E o que significava que a oportunidade que eles tinham de se estimular ao amor e às boas obras estavam limitadas. O que eu quero que você perceba é que nós cristãos, nós devemos estimular uns aos outros, estimular a vivermos a vida que o Senhor tem para nós, a praticar o amor, a praticar as boas obras. Mas a gente não vai conseguir se estimular se a gente se isolar, se a gente abrir mão disso daqui, de estar junto. Isso não vai acontecer. Perceba, irmão, o Novo Testamento, ou as Escrituras como um todo, não dá nenhum apoio para cristãos que querem viver isolados. Não existe um cristianismo isolado. E a comunhão, que muitas vezes a gente olha para ela como uma ideia boa, agradável, porque a gente gosta das pessoas
não é só uma ideia agradável, mas é uma necessidade que nós temos quando povo do Senhor, quando gente que está diante de Deus, gente que está com acesso livre a Ele. Por isso, eu quero terminar perguntando para você: o que você faz uma vez que você sabe que o acesso a Deus está disponível? O que você tem feito diante de Deus? Qual tem sido a sua reação ao ficar frente a frente com Ele? Será que a gente tem seguido essa cartilha aqui do autor aos Hebreus? O quanto que a gente tem buscado nos aproximar, uma vez que a gente sabe que Deus está ali à nossa disposição? O quanto que a gente tem se esforçado para chegar mais perto? Como que está a sua esperança? Você consegue olhar para o futuro e ver que a vida que o Senhor tem nos prometido é infinitamente melhor do que a vida que você tem curtido aqui? Você está preparado para essa vida futura? Será que a sua vida aqui está te preparando para isso? O quanto você tem participado de uma vida de comunhão com o corpo de Cristo? Será que você está incitando a você mesmo a amar, a praticar boas obras? E daí esse trecho termina dizendo para que a gente faça admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Talvez não há motivação maior para a gente se lembrar dessas coisas do que saber que o dia está próximo, que o Senhor Jesus está voltando. Será que a gente está aproveitando esse tempo aqui que nos resta de maneira que o agrade, de maneira que nós estamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus?